Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Robson e eu não sou um Pokémon, mas eu já tô na minha terceira evolução. E eu sou o Otávio, e o meu eu metaleiro do passado saúda meu eu fã de pop atual. Eu sou o João e tô me livrando dos construtos educacionais da infância, uma doutrinação por vez. Pesado isso aí. Não, estamos todos. O desafio dessa semana era: escreva 2 ou mais cenas que demonstrem crescimento, mudança ou evolução de um personagem, pode ser positiva ou negativa. E os pontos bônus: demonstre a mudança através de ação ou diálogo do próprio personagem e não descrição de um terceiro. E falando em evolução, o Sindicato dos Escritores está evoluindo e nós temos agora um canal no YouTube também. Então, quem quiser procurar lá no YouTube... Se você está vendo por ele, né? O próximo passo é criar um TikTok. É, quase. Mas isso é uma regressão. Daí. Imagina, os episódios vão ter 10 segundos, vão ter uma musiquinha de fundo e vai ter um de nós dançando apontando para as frases de cada conto. Em breve vem aí o episódio do sindicato de fui fazer um conto e olha no que deu. E é isso aí, galera. Então quem quiser entrar lá no YouTube, Sindicato dos Escritores, o nome do canal. Nós estamos organizando a casa ainda, então em breve todos os episódios estarão lá. Em breve, tipo, nos próximos meses. Breve TM. Aos pouquinhos para não quebrar o servidor do YouTube, né? É isso aí, com tanto conteúdo. Mas é isso aí. Vamos então aos contos. Começando pelo meu conto, que se chama Berço Esplêndido. Luiz caminhou lentamente pelo terraço, sentindo o vento sul no rosto, carregado de maresia. O apartamento ficava muito bem localizado, no centro da cidade, mas ainda assim tinha uma boa vista para o mar do alto do 10º andar. Era incrível. Marcos logo chegou, trazendo-lhe uma cerveja gelada. Os dois conversaram enquanto assistiam o sol dar lugar às primeiras estrelas. Como ele tem sorte, pensou Luiz, e se perguntou como seria crescer num apartamento gigantesco de 2 andares, tendo todos os brinquedos que quisesse e os videogames de última geração, sem falar na piscina do terraço. Os 2 pais do amigo eram engenheiros, era bem provável que esse prédio tivesse sido projetado por um deles. Nessas horas Luiz pensava como dera azar de ter nascido filho de uma empregada doméstica e de um pedreiro. Como seria a vida sem precisar se preocupar com dinheiro? Como teria sido a sua adolescência se não precisasse trabalhar todos os dias? Mais ainda, dera azar de nascer nesse país, bonito de natureza e amaldiçoado por Deus. Por vezes imaginava como seria sua vida se tivesse nascido nos Estados Unidos da América, ou na Alemanha, de onde vinham seus ancestrais. Por que não tinham ficado lá? Por que vieram para um lugar que faz tanto calor e que tem tanto mosquito? Mas Luiz já tinha entendido que cabia a ele fazer a própria sorte. Os pais fizeram de tudo para lhe dar uma boa educação. Trabalharam muito para pagar as melhores escolas. Você vai ser rico, meu filho. Não vai precisar sofrer como nós. Perdeu a conta de quantas vezes ouvira isso. Durante certo tempo, Luiz queria estudar astronomia. Era fascinado pelo céu, as estrelas e a vastidão desconhecida do universo. Mas seus pais foram enfáticos. Era preciso escolher uma profissão que desse dinheiro. Eles estavam certos, e Luiz acabou por escolher ser engenheiro. Ainda estava no 2º ano, e a vida seguia difícil. Mas ali daquela cobertura no topo do mundo, estava confiante que logo tudo iria mudar. Luiz fechou o livro surrado e muito fino de Kropotkin que acabara de ler. Encarou o título em letras garrafais, Aos Jovens. E desejou ter lido esse livro quando era jovem. Ao menos jovem como os mencionados no livro, logo antes de ingressar na faculdade. O já não tão jovem Luiz deitou de costas no gramado do parque e mirou o céu azul. Ali deitado no esplendoroso berço europeu, rodeado de privilégios, refletiu sobre o que acabara de ler. Como era possível que os problemas fundamentais da sociedade ainda fossem os mesmos escritos no livro do século XIX? Havia alguma esperança de que eles fossem resolvidos nos próximos 100 ou 200 anos? Quanto mais lia, quanto mais aprendia a respeito de como as coisas funcionam, mais Luiz tinha certeza de que a resposta era não. A frase socialismo ou barbárie fazia cada vez mais sentido, e parecia que cada dia o mundo dava um passo na direção do segundo. Luiz teve o raciocínio interrompido por um mosquito que zumbiu no seu ouvido. Levantou-se prontamente, sentindo o suor escorrer pelo seu peito, e seguiu caminhando pelo parque que ficava no coração da cidade. Parou no ponto mais alto, de onde se via ao longe o rio, comumente confundido com o mar, e apreciou a sua beleza sem conseguir desassociar do fato que muitas coisas belas desse país foram construídas à custa do seu e de tantas outras colônias.
riu sozinho ao lembrar que o parque levava o nome de um monarca de outro país, outro império colonial, outro país que Luiz crescera acreditando ser rico por seus próprios méritos. Era revoltante como certas coisas, verdades inequívocas, eram eternamente abafadas. Da mesma forma que alguns países eram ricos porque exploravam os outros, assim também eram as pessoas. E Luiz agradeceu por ter nascido numa família humilde sul-americana e não ter crescido alheio a essas realidades, agora tão óbvias. Luiz caminhou pela larga avenida até encontrar um prédio do início do século, onde apertou a campainha e logo em seguida entrou. Seguiu o corredor até o final, onde encontrou uma porta aberta. Com licença, disse, aparecendo no vão da porta. Olá, uma voz animada o saudou. Como está? Bem, Luiz respondeu enquanto caminhava até a poltrona. A mulher fechou a porta e sentou numa poltrona de frente para ele. Que bom. Então, da última vez você me contou de quando tomou coragem para dizer aos seus pais que ia deixar de ser engenheiro. Como foi? Como eles reagiram? Luiz sorriu, mirando as árvores pela janela. Então, A mãe chorou, o pai expulsou de casa. Ei, Tots, o que que é auto-inserção nesse texto? O que que é ficção? pois é, algumas coisas. Acho que não importa muito dizer exatamente o que é o que, mas. Sim. Mas eu até tava pensando um pouco nisso depois que eu escrevi, porque eu escrevi e fiquei assim, um pouco de bode do texto, assim, fiquei tipo, meio. Tem aquele sentimento meio merda. Daí fiquei refletindo sobre se era porque eu tinha me colocado no texto ou se era por causa da estrutura do texto. E pensei em ensinar um pouco de. Talvez seja mais fácil descrever a evolução de um personagem quando você se coloca, né? Quando você usa suas próprias experiências ou de outra pessoa que você conhece. Mas, de certa forma, eu acho que praticamente todos os personagens que a gente escreve são em certa medida parte da gente, né? Ou parte do que a gente conhece. Ou que a gente não conhece também. Muitas vezes isso. Eu já percebi também, analisando textos antigos, várias facetas de coisas, principalmente do que a gente não conhece ou do que a gente não percebe, da personalidade, assim. Bem interessante. Eu percebo, não a auto-inserção, mas é mais, como que eu posso dizer nesse texto? Representação. Eu me sinto muito representado na parte da infância desse personagem, sabe? Principalmente naquela frase de falar, por que que ele não nasceu nos Estados Unidos, em outro país, sabe? Aquela síndrome de, meu Deus, como fora Síndrome do do vira-lata. Brasil. Não é Sim, bem isso. síndrome do vira-lata, mas é aquilo de tipo, você ouve tanto que não Complexo, existe aliás, não síndrome. futuro. Você ouve tanto que não tem futuro no Brasil. E. É a e história de que a grama é sempre do vizinho, é mais verde, né, cara? Pois é por isso que eu coloquei até que ele reclama ali que faz muito calor e tem mosquito no Brasil, e depois quando ele tá na Europa, ele também Tem um tem, mosquito, tem eu ia mosquito até e fazer esse tem o calor comentário. também, né? Foi, tipo, eu até queria ter explorado um pouco mais isso de mostrar que a grama não era assim tão mais verde lá. sim. Tipo, como muita coisa de quem colonizou, né? Sim. Tipo, os traços da colonização continuam no país até hoje, né? Uhum. E eu gosto muito de como, tipo, você pega essa questão de ir na casa do amigo rico e ter Ter essa esse visão, sonho, né? essa visão da Uhum. criança, né? De tipo, meu, como eu queria ter isso na minha casa. Em outro texto meu que eu tinha falado da cama beliche, né? Uhum, uhum. Tipo, essas coisas bobas que a gente endeusa quando crianças, tipo, nossa, isso parece tão legal. E quando você vai lá e tem, você vê, era isso aí mesmo, não, Sim, não sim. tinha nada demais nisso, né? Se você, por Continua o exemplo, mesmo. se Uhum, você como fosse me dar, quando eu era criança, se fosse me dizer que eu podia morar assim, tipo, um apartamento, tipo esse que eu descrevo aqui, acharia uhum, incrível, né? Mas agora pensando na realidade, uhum, provavelmente a minha infância foi mais divertida, porque eu, sei lá, eu não tinha essas coisas, mas eu, sei lá, saía bastante pra andar de bicicleta, pra brincar na rua, né? uhum. Tinha É a mesma experiências coisa. bem Uhum, mais que agora.
que eu vejo que eu acho que são muito mais interessantes do que se eu tivesse um computador de última geração e ficasse o tempo todo jogando, por exemplo. Exato. É, isso daí é a mesma coisa que eu passo com videogame. Quando eu era mais novo, nossa senhora, queria ter todos os videogames do mundo e nunca podia. Tô Né? até conversando esses dias aí com a minha família dessa questão. E aí, tipo, hoje eu tenho mais acesso, mas eu vejo que eu, de certa forma, me divertia muito mais na infância mesmo, né? É, aquele negócio de ir na casa do amigo pra jogar, ou às Sim. vezes ter que achar um substituto pro jogo, pois não tinha essa Tá sem realidade, luz, né? né? Alguma coisa. Não só isso, tipo, não tinha acesso, né? Tipo, sei lá, não tinha acesso aos videogames atuais, ao que saía aqui e agora. Porque na realidade, né, classe média baixa, sempre tudo foi muito caro, né? Não é hoje é exorbitante, né? Hoje é Mas absurdo, cara. hoje é absurdo por N motivos, né? Você quer comprar Sim, sim. uma placa de vídeo, você vende a tua televisão para conseguir comprar uma placa de vídeo. E aí, tipo, como era mais fácil antigamente a gente achar substitutos para isso, né? Tipo, como a gente tinha mais essa noção de que, tipo, é sair de casa e viver. E como a gente perde um pouco disso, né? Com o tempo. Uhum. Com o comodismo, né? Ah, eu só fiquei curioso. Conta esse livro aqui. Nunca ouvi falar. Os Ah, jovens. Eu já tinha ouvido o título, mas eu nunca soube sobre o que O se título tratava. sim, né? O título é, sim, mas não. eu li esse livro recentemente. O Kropotkin é um escritor anarquista, que ele fala muito sobre o Uhum, anarcocoletivismo. uhum, E esse livro é tipo meio que um folheto, basicamente, é bem curtinho, assim, é um folheto uhum, que ele escreveu. E é bem interessante, assim, porque ele escreve com uma linguagem bem simples e ele se dirige aos jovens que vão entrar na faculdade, assim, e ele começa a colocar questões, assim, sobre o, tipo, e ele vai te dirigindo, tipo, você que quer virar médico, né? E daí ele vai colocando uma situação, assim, imagina que você vai cuidar de uma... Ele descreve, tipo, o médico chegando num lugar muito pobre, assim, né, pra ver que um lugar que a mulher que provê, quer dizer, o homem que provê para casa tá tipo doente, não, a mulher que provê para casa tá doente e o homem não tem emprego e e ao examinar a mulher, ele fala assim, tipo, o que que você vai receitar para ela? Tipo, provavelmente se ela comesse carne uma vez por semana e tomasse sol, resolveria o problema dela, né? Mas como é que você vai receitar isso para ela na condição que ela tem, né? uhum. Então ele vai falando desses problemas inerentes Impasses, né? Que você entra. que na época não era, quer dizer, era capitalismo, mas era outro. Tinha o imperador, tinha o czar na Rússia. Eu acho que nessa época ainda Czar. tinha o czar. Mas enfim, não era tão diferente nesse. A concentração de riqueza ainda existia, era muito similar do que é agora, né? Só tinha um pouco Uhum, mais de autoritarismo no negócio. Enfim, ele vai falando dessas várias profissões e vai sempre falando de como poderia ser diferente, assim, né? Puxando para esse lado do anarquismo. uhum. Eu gosto como você faz uma ligação ao título do livro com a descrição do personagem nessa frase, né? Do Hum, o já não tão jovem Uhum. Luiz, hum. assim. Eu achei uma sacada muito inteligente dessa passagem. Eu queria dar a E, entender que passou um pouco de tempo entre uma coisa e outra também. deu a entender pra mim que se passou uns 15, 20 anos ali. Tipo, Tipo isso. Entre. vários anos. Uhum. Porque ele é uma Ah, criança no primeiro trecho, né? Não, sim. ele acabou de entrar na universidade no primeiro. Eles estão tomando cerveja. Sério? Eles estão tomando Nossa, cerveja ali na sacada. cerveja? Será que eu perdi? Eles Então, estão porque tomando pra mim era cerveja. tipo criança visitando um amigo, sabe? Pois é, no Me deu começo essa dá mais essa vibe. impressão. É que Uhum. ele faz a Eu, reflexão eu sobre ser não. criança, mas ele Ah, então Mas talvez ele isso. acabou, porque daí ele, no fim ele fala que ele estava no segundo ano de engenharia, ele fala no final, né? E- Faz sentido porque também as reflexões. Claro que é o narrador falando, mas as reflexões são de alguém mais maduro, de fato. mas Eu é tinha alguém, estranhado que isso. acabou de sair de casa, né? Tendo essa experiência. Uhum. Sim. E essa conclusão aí? Com a Que, ah, psicóloga. sim, pois eu É quis. o cliffhanger. Pois eu quis colocar tipo o começo dessa libertação dele daquilo que foi de Das certa amarras forma da imposto meritocracia. também, mas foi que foi imposto pelos pais, né? Dele Sim. ser obrigado a fazer algo pelo dinheiro e em algum momento ele percebeu que aquilo não era o que ia dar pra ele tipo,
É porque assim, a primeira parte do texto é muito direcionada na meritocracia e nessa vontade dele de ser rico. Tudo que ele Uhum. fala ali nessa primeira parte é sobre ter posse, né? Tipo, se eu tivesse nascido num Sim. país rico, Uhum. se meus pais fossem ricos, se eu fosse rico já, né, tudo seria melhor, tudo seria mais fácil. Uhum. E ele termina com essa esperança de que logo, logo ele vai ficar rico. Ele vai se formar e vai ficar rico. O dinheiro E, vem. é, e daí aqui em algum ponto no meio do caminho ele percebeu que isso não adiantava nada e resolveu largar a engenharia para fazer qualquer outra coisa, né? Mas claramente isso trouxe problemas que agora ele está indo resolver, né? Na Principalmente com a terapia, né? família, né? É. Da questão de, tipo, realmente. E eu acho muito curioso como você usa um cenário tão familiar, não propositalmente o uso da palavra, mas no sentido de a família que cresceu nessa ideia, né, nessas condições, Precárias? não é precárias a minha palavra, mas vamos utilizar precárias então. Precárias e cresceu com essa ideia de que, tipo, tudo é pelo mérito, né? Uhum. Uhum. Quando você mas quando na realidade, quando você para analisar quem realmente, né, detém os meios de quem detém grandes fortunas, né, nunca conseguiu nada por mérito Exato. próprio, conseguiu por mérito alheio, ou fazendo com que outras Ou pessoas trabalhassem herança, para né? si. Também. Mas então, não Roubando e deixa de ser uma forma explorando de normalmente, né? Tipo, exato. ou você roubou E ou explorou, ou você recebeu de alguém que fez isso. tipo, ninguém nunca para pra analisar disso, vai acreditando que, tipo, é muito esforço, é se matar pelo trabalho. Pra mim, a frase que me dá asco agora é aquelas, tipo, sábado, domingo também é dia de, tipo, você tem que continuar trabalhando enquanto todo mundo tá descansando, né? O que é velho, Assim, terrível. trabalho enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem. Puta, essa frase E, já me dá gatilho, cara. e Uhum. aí, tipo, tu pega e pensa, porra, cara, mas ninguém que tá onde tá conseguiu isso por mérito, saca? Esse mito realmente é um mito, né, cara? E eu acho que, tipo, pro texto que tu trouxe, é um puta desenvolvimento do personagem ter conseguido por conta, né? Por conta, não sei dizer, né? Que não deixa claro, mas, tipo, ele ter conseguido chegar nessa conclusão, sendo que ele foi atrás dessa vida de privilégios, atrás de uma profissão de destaque que trouxesse dinheiro, e mesmo assim ele conseguiu, né? Tipo, graças à construção que ele teve durante a vida, ver que não era bem assim, né? Sim, mas eu acho que isso é muito comum. Eu acho que, tipo, essa que você estava falando de crescer com essa mentalidade é a norma, né? Uhum. Porque Uhum. Uhum. o sistema, né, a democracia liberal, basicamente é isso que mete Uhum. na cabeça das pessoas, né? O liberalismo é tipo, tudo você pode fazer o que você quiser e você, né, devido aos seus méritos, você vai alcançar. Então, tipo, o ônus e o bônus são teus e são individuais, né? Uhum. Tudo, o capitalismo individualiza tudo. Então, joga sempre a responsabilidade na pessoa. Se você não sucedeu, é porque você não se esforçou o suficiente. Uhum. Até na mídia, né, as histórias que ganham destaque é o menino, a menina que estuda 12 horas por dia, trabalha 10 e É, ainda cuida da casa e como ele conseguiu, sei lá, tipo entrar na essa faculdade dos sonhos, a mas você vai ver Nossa, isso é romantização do. romantizado de uma forma nojenta, cara. sim, Meu é Deus. isso aí. É tipo, sei lá, motorista. Veja só essa pessoa de 80 anos que tem problema na coluna e é entregador de Uber. Que incrível a Uhum. história dessa pessoa. Isso, outro dia eu tava lembrando disso do. Falando sobre esse assunto, né, dessa romantização a romantização da precarização do trabalho, basicamente. Uhum. E Sim. eu tava lembrando daquele vídeo do Hermes e Renato do. Como é que é o nome do personagem? Aquele que vai pra escola, que caminha 2 semanas pra chegar na escola, que gosta. Nossa Tá ligado? senhora. Que você gosta mais de batata, você gosta mais de estudar esse vídeo? Na primeira etapa, Charlinho sai de sua cidade e anda 200 quilômetros a pé em uma estrada cheia de caco de vidro, farpas e pedras pontudas. Detalhe, ele faz todo o percurso descalço.
Charlinho, o menino que só quer estudar. Ah, eu Charlinho, lembro eu disso. vou colocar o link no post aí, porque esse vídeo é fantástico, assim. E esse vídeo é um exagero bem grande dessa coisa, porque ele vai, tipo, descalço e ele tem que caminhar 1000 km pra chegar na escola todo dia. Tipo, muito... Pelo mar, né? Tipo, ele vai Vai tudo. pelo rio. Sim, o pé sangrando e tudo. E eles fazem como se fosse uma reportagem do Globo Repórter, assim, sabe? É, realmente é isso, né, cara? É a romantização da precarização do trabalho. Um bom título, inclusive. Uma tese. A tese. Quer Boa, né? Agora é isso aí, o Deixa. Luiz vai fazer, largou engenharia para fazer mestrado em sociologia e essa é a tese dele. Uhum. É, o que eu ia comentar é que nós vemos um padrão de semana passada, semana retrasada, desculpa, dessa semana, dos personagens cujos livros abrem a mente. Ah, tá. Tivemos o Sim, aposentado é verdade. que recuperou os anos com os livros e o não tão jovem Luiz, que também desenvolveu consciência de classe Sim. É, essa parte através da literatura. sim, isso dos livros é uma autoinserção, porque também eu notei uma evolução muito grande na minha parte por conta disso, por ter deixado de ler estritamente só ficção e começar a ler mais coisas políticas e ter esse efeito, assim, né, de parecer Uhum. que tinha uma venda nos olhos, assim, né. Mas deixamos aqui a nota de que esse é um caso, né? Porque nem sempre, mesmo às vezes a pessoa tendo acesso a isso, não abre, não cai a venda, né, cara? Mesmo a pessoa tendo acesso Não, à literatura, às vezes às vezes até piora, né? fecha mais a venda, né? Às vezes a pessoa vai ler como é que é o livro? Como Deixar de Ser um Idiota, que é o livro do Aham, maluco lá. Sim, Olavo do caralho. o Lavo do caralho, isso aí. Caralho, cara. Uma pergunta pontual é se essa era a ideia que você já tinha em mente quando você pensou no prompt, né, do desenvolvimento do personagem, ou se Não, foi meio que o que veio ali. não, foi meio que o que eu tava na cabeça no dia que eu Uhum, escrevi. E inicialmente o que eu queria fazer era algo mais voltado para diálogo. E, uhum, mas não consegui pensar assim, porque eu achei que era, sei lá, era muito difícil de fazer. Eu queria uhum, pegar mesmo como se fossem dois trechos de um romance, por exemplo, de pontos uhum, distintos e não muito conectados e fazer, tipo, duas cenas com diálogo entre os dois, mas não consegui uhum, chegar em nada que fosse interessante. uhum. Então vamos adiante. Vamos adiante? Vamos. Vamos para o Assassin's Vamos. Creed Irmandade. Vamos. Então, como o Tots mesmo já adiantou, o nome do meu texto é Irmandade. Sem credo assassino. Maria Quatro Olhos, Maria Quatro Olhos. Foram as primeiras palavras que eu vi a respeito daquela tímida garota que sentava na primeira fila, cabisbaixa, com os ombros encolhidos, quase desaparecendo na frente de todos. Eu não sabia seu nome até então, e pra mim ainda é meio triste pensar que só a conheci porque o imbecil do Luciano tem compulsão por humilhar os outros com aquilo que ele considera estranho. A situação era propícia para um bully. Intervalo de escola, sem qualquer sinal de um professor por perto da sala de aula. Normalmente, quem não se juntava no pátio ou refeitório era porque A. Trazia seu próprio lanche, B. Tentava adiantar um trabalho ou tema para a matéria que viria depois do intervalo, ou C. Simplesmente não se encaixava. O caso de Luciano não fazia parte da minha lista, porque eu preferia que não existisse, mas ele era uma alternativa D. Não tem nada melhor para fazer do que azucrinar as pessoas ao redor. Seu alvo da vez era aquela garota tímida de longos cabelos loiros, que, como Luciano queria deixar bem claro para todos, agora usava um par de óculos. A Marinha tá ficando ceguinha, tem que sentar na primeira carteira porque não vai enxergar nada daqui uns aninhos, igual a gente velha. Não sei o que me frustrava mais naquela situação. As imbecilidades de Luciano, nenhum dos alunos que observava, por mais que fossem poucos, fazer algo a respeito, ou o quão encolhida Maria estava, se espremendo cada vez mais conforme Luciano continuava atacando. Quando me dei por conta, já estava me envolvendo. E o que tu tem a ver com isso, piada bosta? A reação foi imediata. Luciano direcionou sua atenção para mim. Maria, cabisbaixa, me encarava com um olhar de incredulidade e desespero.
Também senti os olhares daqueles que estavam atrás de mim, aqueles que até então apenas ignoravam a situação, e agora morriam de curiosidade para saber o que iria acontecer. Que é que foi que você disse? Eu pedi o que tu tem a ver com os óculos da Maria, piá de bosta. Ih, a giganta tem boca suja. Sou giganta mesmo. Assim consigo pisar em piá de bosta que não sabe quando calar a boca. Luciano riu desconcertado. Fazia muito bem o tipo que não costumava receber resposta a seus insultos baratos. Ele não esperava que essa não fosse minha primeira vez lidando com gente desse tipo, então optou pela única saída que conhecia. Saiu rindo, fazendo uma encenação para a pequena plateia na sala, girando o indicador em círculos perto da cabeça, apontando com a outra mão para mim. Nessa hora, só podia manter sua dignidade ao me taxar como louca. Me aproximei de Maria, pedindo se ela estava bem. Você só pode ser louca de falar com o Luciano desse jeito. E se ele conta pra diretora essas coisas? Primeiro ele vai ter que contar o motivo de eu chamar ele de piada e bosta, e acho que isso vai deixar ele em maiores problemas do que eu. Ela corou ao ouvir piada e bosta, mas logo riu, bem se via que era do tipo reservada. E outra coisa, você também não tem que baixar a cabeça pra um piada e bosta daquele. Onde já se viu deixar te incomodarem por causa de um óculos? Ainda mais que eles só destacam mais esses teus olhos lindos. Corou novamente. Imaginei que elogios não faziam parte da rotina de Maria. Queria deixar bem claro que ela poderia confiar em mim. Ela tinha lindos olhos verdes, e ninguém poderia me contrariar nisso. Ele não é isso que tu diz. Não era, pelo menos. A gente brincava o tempo todo no pré. Foi de uns anos pra cá que ele começou a ser menos legal comigo. Mas acho que isso é coisa de garoto, né? Ser escroto com outras garotas? Isso aí é coisa de galinha, isso sim. Dessa vez ela riu, uma risada meio nervosa, que me fez rir junto. Era engraçada toda aquela timidez. Você é nova aqui, né? Sim, comecei essa semana. Meu pai foi promovido no trabalho dele, mas aí a gente teve que se mudar para onde a empresa precisava dele, e cá estou. Entendi. Desculpa a pergunta, mas é que não prestei atenção em quase nada essa semana, com tanta consulta ao oftalmologista, procurar óculos para resolver minha miopia e mil outras coisas. Enfim, qual o seu nome? Me chamo Luana, mas pode me chamar de Lu. Obrigada por antes, Lu. E nessa pequena troca de palavras estava formada a nossa irmandade. Eu estava feliz com os últimos meses que passei tendo Lu como companhia. No começo, conversamos apenas na escola. Fizemos um que outro trabalho junto. Compartilhamos histórias durante o intervalo. Hoje passamos quase o tempo todo juntas, dentro e fora da escola. Nesse exato momento, eu espero ela chegar no pátio durante o intervalo. Lanchamos, fazemos piadas com as aulas, falamos mal dos meninos e meninas que não gostamos e seguimos assim pelo resto do dia. Ela estava um pouco atrasada. Disse que tinha umas coisas para resolver com a professora. Eu tinha certeza que ela estava entregando algum trabalho atrasado. Normalmente eu a ajudaria com isso, mas ela não gostava de pedir ajuda. Preferia ser a pessoa que ajudava. Não me meti dessa vez a pedido dela, mas já me arrependi um pouco enquanto esperava. Meu mundo tinha mudado com a chegada de Lu. Ela era muito diferente de mim e me fazia bem ter alguém com quem contar naquela vida de estudante. Ela sempre me defendia, de Luciano ou de quem quer que fosse. Se mexia comigo, era pessoal pra ela. Nunca entendi direito porque ela me tratava daquele jeito. Me protegia como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Algo que, mesmo que eu quisesse, não podia fazer. Em compensação, a ajudava com as atividades da escola, as quais ela achava um porre do caralho, e pra mim isso sempre era muito engraçado, como ela expressava tudo com do caralho, porra, foda, sem qualquer medo do que pensassem. Viviam me dizendo pra manter distância dela, e isso só me fazia querer ter ela cada vez mais próxima de mim. Era bom ter alguém que não tinha medo de falar aquilo que sentia, principalmente quando isso era praticamente impossível pra mim. Olha lá quem tá sozinha! A voz estridente de Luciano me puxou para a realidade, fazendo com que sentisse um mal-estar automático. Não começa. Respondi baixinho, mas com menos raiva do que realmente sentia. Eu ainda via o garotinho que brincava comigo na infância, e sentia um bloqueio em aceitar que aquele garoto na minha frente era a mesma pessoa. E olha lá, a quatro olhos está aprendendo a responder. Isso aí é o que dá andar com má companhia. E por acaso você é uma boa companhia, palhaço? Pensei, mas não consegui falar. Perdeu alguma coisa aí, piada e bosta? Luana havia enfim chegado, com a cara fechada para Luciano. Naquele momento eu queria ser ela, com aquela imponência e confiança, sempre resolvendo os problemas dos outros sem medo de nada. Ah, lá vem ela, a defensora da quatro olhos. Vem cá, Luciano, tu gosta de ser galinha assim? Não consegue respeitar os outros e fica aí cacarejando um monte de merda pra todo mundo, é? Eu não consegui conter meu riso com aquilo, e de imediato o rosto do Luciano se avermelhou.
Essa seria a hora em que normalmente ele sairia praguejando como a Luana era uma louca, e como devia ser mais louca ainda de andar ao lado dela. Mas o que ele fez foi muito pior. E quem você acha que é pra falar assim comigo, sua macaca? Aquilo pegou a Lu desprevenida. Pela primeira vez, desde que nos conhecemos, eu vi ela perder o controle da situação. Era como se tivessem lhe dado um tapa na cara. Ela estava ali, incrédula, olhando para Luciano, enquanto ele sorria, contente consigo mesmo com o que falara. Eu tinha certeza que ela ia revidar, que ia berrar o mais alto possível, chamá-lo de escroto e muitos outros nomes. Eu queria que ela fizesse isso, mais do que tudo. Queria ver ela rasgando aquele garoto. Mas nada disso aconteceu. Ela não se mexeu, não esboçou reação, não falou nada, apenas deixou as lágrimas caírem pelo rosto. Quando me dei conta, já havia tomado as devidas providências. O que tomou conta do meu corpo se expressava sem que eu precisasse pensar. Em um ímpeto de raiva e decepção, acertei o rosto de Luciano em cheio com meu punho fechado. Eu não enxergava mais o alegre garotinho que brincava comigo. Tudo que eu via era um marmanjo que não sabia a hora de calar a boca. Odeio quando estou enganada. Quando penso uma coisa e a verdade é outra. E naquele momento era assim que eu me encontrava fora da secretaria, sentada naquele banco de merda ao lado de Maria. Eu tinha me enganado feio. Não importava o que Luciano tenha feito para levar um socão na cara. Não importa tudo que ele fazia para Maria e tantas outras garotas. Ele havia sido chamado para contar a história. Ele era o primeiro a ser ouvido. Ele poderia pintar o retrato que quisesse de nós duas. Ele seria um garoto indefeso contra duas garotas. Não tínhamos a menor chance. Eu queria enfiar minha cara embaixo da terra e nunca mais sair dali. Odiava o que ele tinha dito, o que ele fazia, o que estava acontecendo, mas me odiava ainda mais por não ter conseguido dar uma resposta à altura, por ter deixado aquilo me deixar indefesa daquela forma. Se não fosse pela Maria de todas as pessoas, a pequena e tímida Maria, agora sentada ao meu lado, prestes a levar uma advertência ou sabe-se lá o que a diretora fosse inventar para puni-la, enquanto Luciano saía como um garoto inocente. Eu queria tirá-la dali. Queria levá-la para um lugar longe daquela escola e de toda aquela gente. Protegê-la de tudo e de todos, mesmo que naquele instante eu estivesse completamente exposta com a forma que aquele piá de bosta tinha me atingido. Lu, pega aqui. Maria disse, me estendendo um fone de ouvido. Como é que tu consegue ficar assim? Assim como? Calma desse jeito? Ah, eu normalmente ouço música. Então pega aí. Ela não respondeu minha pergunta de verdade, mas eu peguei o fone dela mesmo assim. E ali ficamos, ouvindo as bandas americanas dela, que eu não curtia muito, mas naquele momento era tudo que eu mais curtia no mundo, porque era o que ela mais curtia no mundo. Era parte do que fazia ela ficar tão calma, e com isso eu também ficava. E então eu entendi como ela conseguia ficar assim. E fiquei ali sentada, compartilhando o fone com Maria, esperando a nossa vez de contar nossa história, que não ia importar tanto assim, mas mesmo assim seria a nossa história. Eu senti aí uma influência da Natália. Também. Da Natália Borges, Da palestra? Natália Borges, é. Uhum. Também. Na descrição, sim. Mas aí, qual foi a origem da ideia? A origem foi minha namorada, cara. Essa história é roubada. Histórias roubadas. Roubada. Quem nunca? Quem nunca é roubado? Na verdade, eu tava muito afim de escrever essa história já tinha um bom tempo. E daí quando você sugeriu a questão do desenvolvimento do personagem, meio que foi muito certeiro no que eu queria escrever. Mas essa é uma história de amizade que minha namorada teve com uma amiga no ensino médio. E que era uma amiga que protegia muito ela de bullying e tudo mais, né? E tinha todas essas características, né? A garota falava o que pensava, né? Sem se importar muito com o que os outros iam dizer disso. E, portanto, era uma má influência, né? Uma má companhia. Ou Aos olhos de taxada como, todos, né, no caso. Mas no caso, taxada dessa forma, Sim. né? E quando, na verdade, ela simplesmente não baixava a cabeça pra qualquer bosta, né? Sim. E, tipo, ouvindo minha namorada contar essa história e como, tipo, essa amizade, tipo, influenciou muito ela e ajudou ela a enfrentar muita coisa, me inspirei em escrever uma história sobre elas duas, com base em alguns poucos relatos que ela me contou, né? Uhum. Mas, claro, com a sua dose de invenção ali no meio, e também com a Liberdade dose, poética liberdades poéticas, isso aí. E saiu Irmandade. Teve alguma dificuldade pra mostrar tipo, a evolução, assim? Ou veio tranquilo por causa de como foi a história?
Porque você usou um período de. O período de tempo que se passa entre as cenas aqui não é muito longo, né? Tipo, é alguns Uhum. meses. Assim. Meses, isso. Uhum. Mas Mais fica. ou menos. O bloqueio veio de imediato. Eu até comentei, né, no episódio, no ponto bônus, né? Demonstrar mudança através da ação ou diálogo do próprio personagem e não descrição de um terceiro. Porque originalmente a história ia ser inteira no ponto de vista da Luana, né? Pois Dela é, eu ser percebi conhecida. que Uhum. você trocou, né, umas 2 vezes, eu acho, o ponto de Isso. narração. Inicialmente era só a Luana, né? Dela conhecer essa garota tímida até o momento que a garota tímida vai lá e estoca a cara do Buddy. Basicamente. Mas aí, como tinha a questão do ponto bônus, até foi muito positivo, porque me fez pensar um pouco mais sobre as diferentes maneiras de apresentar essa história. E de certa forma foi muito positivo, porque eu consegui fazer o desenvolvimento das duas, não só de uma. Fiquei bem satisfeito nesse quesito. Uhum. Como conseguir fechar a narrativa das duas. Tinha mais uma coisa que eu ia escrever, mas daí a história já estava meio longa e eu já estava satisfeito com a frase final dela, né? Com o desfecho. Os diálogos foram tranquilos, a cadeia de eventos foi bem natural, tipo, já tinha meio que organicamente pensado nela. E uma coisa que me ajudou muito foi, tipo, manter apenas 3 personagens, sabe? Tipo, Ah, sim. e Imagino. conseguir reaproveitar todo o elemento. Tipo, o mesmo personagem no começo, reaproveitar no final, e a questão do. E reaproveitar, tipo, questões como ela falar que, se ele for contar que eu chamei ele de piada de bosta, ele vai ter que explicar o porquê, e isso vai colocar ele em problema, e como isso não era necessariamente verdade, né? Como acabou se provando ali no final, e também a questão da descrição dele ser um garoto que não sabia a hora de calar a boca, né? E como levou muito tempo pra Maria perceber isso, né? Como essa amizade de infância que ela via, essa inocência, né? Não existia mais, né? Quer dizer que piada de bosta é o melhor xingamento que tem, eu acho. Assim, de criança. Eu queria falar que é bem sulista, mas eu acho que é mais regional ainda, na Uhum. verdade. Eu achei, a É, princípio, que ia ir mais pro lado de um romance entre as duas. Porque tem. Eu achei, na verdade, Na que primeira ficou, parte tipo, ficou bem isso, né? Pois ficou é, também depois implícito, pra mim isso ficou implícito. Uhum. É, Eu não deixo nem como sim ou como não. Acaba ficando que sim. fica na descrição e no entendimento do leitor, né? Por essa. Muito Machado de Assis da sua parte. Não, mas é que, tipo, a ideia de Irmandade também Sim, sim. fecha um pouco nisso, né? De ou ser algo mais romântico, ou ser algo mais, tipo, poder contar uma com a outra. Até porque você não deixa claro se elas são crianças ou adolescentes, né? Uhum. Mas Então, Eu quis colocar parecem adolescentes. jovenzinhas, apesar 13 a 15. o diálogo dela ser Uhum. meio. Elas falam de uma forma mais madura. Eu tava com a Uhum. impressão de que o tema e as ações que aconteciam eram bem infantis, mas o diálogo. O Uhum. diálogo. Tipo, me pareceu uma leve dissonância entre a forma Sim. como elas falavam e as ações que aconteciam, sabe? Parecia Uhum. que, tipo, as ações eram de quem tinha 11 anos e o diálogo era de quem tinha 16, 17, talvez. Uhum. Entendi. eu acho que o fato delas estarem inseridas no ambiente da escola já ajuda a infantilizar um pouco elas, né? Porque elas estão numa posição de. Não sei se é a palavra, mas, tipo, subordinação, né? Elas são. Sabe? Muita subordinação na escola. Mas isso até foi um pouco proposital, porque quando eu paro pra pensar no ambiente de escola e, tipo, até nas coisas que a gente fazia com 15, 16 anos, cara, tinha muita coisa infantil. Tinha. Tinha muita coisa que Claro não que tinha. fazia jus à idade das pessoas. Até hoje Ouso tem, dizer bem dizer, né? ouso Então, dizer até no ambiente universitário e pós-universitário, tem muita coisa que não faz jus à idade das pessoas que estão lá. sim. É... Aquela história, né, cara? Um adulto é uma criança com cartão de crédito. Nossa, cara, isso aí. Minha vida como adulto é comprar as merda que eu não tinha dinheiro pra comprar como criança. É isso aí. Não, mas isso tudo bem, eu digo mais das atitudes das pessoas em meios escolares, assim.
Quando eu paro pra pensar em bullies, tipo, principalmente com os que eu convivi ao longo da escola, cara, tipo, eram umas coisas imbecil que tiravam, assim, pra cismar, né? Uhum. E como isso afeta a pessoa que não simplesmente Sim. ou não foi ensinada ou não consegue revidar, sabe-se Uhum. lá por qual motivo, né? Às E- vezes porque a pessoa, assim, é tão surpresa a pessoa ser cobrada por alguma coisa que pra ela, assim, Uhum. é natural, vamos dizer. Assim, tipo, sei Uhum. lá, usar óculos, por exemplo. E uma parada ali que eu quis deixar bem evidente é como, tipo, quando é uma mulher que sofre, né, desse tipo de agressão, Uhum. é muito fácil taxá-la de louca se ela simplesmente responde o agressor, né? Se ela simplesmente bate de frente contra isso, né? É muito fácil falar, nossa, Uhum. ela é louca ou ela é histérica. Que bom que você entrou nesse assunto, cara, porque eu tava lendo uma coisa bem interessante esses dias, acho que foi até Uhum, no Tumblr que eu li, que é justamente Nossa. sobre o termo histeria, de uhum, histérico e tal. Que esse termo surgiu pra taxar, não sei se foi pra taxar, né, mas o uhum, termo vem do útero, né? uhum, Que histerectomia é a retirada do útero. E a mulher histérica, eu não sei se era por causa da gravidez, mas é um adjetivo que é usado para falar justamente de pessoas assim fora, que estão agindo fora de um padrão uhum. sano, bem dizer Como a assim, mulher sabe? fica durante a gravidez, seria Exato, isso? exato. Uhum, E parando para pensar, um termo muito misógino, assim, e Nossa. eu, uhum, eu descobri ali, assim, por causa do que fiz associação com uhum. histerectomia, que é do útero, sabe? E pá, Uhum, é mas muito é bizarro. muito isso mesmo, cara. Tipo, eu paro pra pensar em, tipo, mulheres que eu conheci ao longo da vida e o que levava as pessoas a chamarem elas de histéricas, né? Quando na Uhum. verdade, tipo, é aquela velha história, né? Se fosse um homem, era aplaudido. Sim, 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 é tipo, compara as capas das revistas de quando a Dilma era presidente, né? Ela fazia alguma coisa Uhum, e chamavam ela de histérica. Aí o Bolsonaro faz alguma coisa, é é tipo, um mito. uau, tipo, fez uma coisa super. Mudou de atitude, fez tal coisa, né? Ter uhum. firme, firme. O homem é firme e a mulher é O histérica. homem, Caralho. enfim. Isso, exatamente. Nesse sentido, eu gostei bastante de como ficou a história ali. Mas pode falar. Aliás, a cena, mas acho que a cena que eu mais gosto é quando quando o guri é confrontado pela primeira vez e ele sai Uhum. fazendo o sinal. Ô, só de Eu achei, louca. como você descreveu ali, tipo, nossa, pra mim essa cena é tão familiar da infância, cara, fazendo Uhum. isso, assim, tipo, apontando pra ela e girando a mão ao lado da Ao redor cabeça, da. assim. Uhum. Oh, nossa, cara, É. muito clássico essa. Fico feliz que consegui Encapsular os seus representar. traumas da infância. Mas eu achei, É. então, mas eu sei que você colocou justamente como essa como basicamente a fuga dele, né? E como ele não tinha o que Uhum. fazer, Não tinha o que fazer, né? e quando a É, gente era criança e tava nessa situação, a gente não percebia que esse era o caso, né? Que eles faziam. Era uma fuga, né? É, Uhum. a gente não percebia que era uma fuga e acabava. E funcionava, né? Essa coisa que Uhum. eles faziam. Desde cedo provando, aqui falando até no caso de sermos homens, né? Como era desconfortante ser contrariado, né? uhum. Como quando alguém contrariava alguma atitude, a gente tem essas fugas, né? Tipo, a gente taxa a pessoa de alguma coisa, ou a gente faz que é É, besteira, né? é Ou aquela pra história não que dar quando bola. acaba o argumento, você parte pra ignorância, né, cara? Não Não sei. tem mais o racional. Uhum. Como tem esse desconforto em estar errado, né? Simplesmente Sim, em sim. você dizer que você tem que assumir isso. Queria pedir, e ali mais para o segundo confronto, você que eu meio que deixo implícito que a Luana era negro, Uhum. como foi para você chegar nessa nessa Foi bem conclusão? Não, inesperado. pra mim foi bem claro, mas também foi bem inesperado. E acho que Uhum, isso já entra naquela ideia que a gente discutiu alguns contos atrás, né? Algumas uhum, propostas atrás. Ah, tá, tipo, você imaginando esse personagem, você via ele ou uhum. ela negro ou Exato. negra? Era isso que eu Não, queria saber do sabe? que vocês pensaram. Na hora eu me Antes peguei, de poxa, é chegar. verdade. Até porque você faz uma coisa muito inteligente com essa proposta, nessa história, que é tirar o foco completamente da raça, cor, qualquer coisa. Você tá falando de um bullying na escola, né? Uhum, Ou alguma bullying, no caso. E não interessa a cor do bully ou dos personagens bullyingados, até que o ponto de bully seja uhum, essa própria característica, né, da pessoa. uhum. Na verdade, no começo E, eu tava até achando que era um menino, porque também, Eu vi como que você da comentou. forma que vai descrevendo,
a gente tende a. Ah, uma pessoa que tende a defender a outra pessoa, né? Normalmente é o Uhum, papel do homem ser o cavaleiro, né? O defensor dos uhum, oprimidos. Uhum. Então, Eu não associei quem que era o defensor, na verdade. Eu só me foquei no a Maria, então já sabíamos que era uma menina bulinada uhum, e que o bulinador era um menino, né? Por Luciano. uhum, Mas o fato da Luana ser uma menina, eu assim, não foi algo que eu parei pra pensar. Só tipo, tá, beleza, ponto de vista uhum, de alguém que tá defendendo ela. uhum. Mas isso também é interessante, porque só que, tipo, e quando eu paro pra pensar, no caso das minhas experiências agora trazendo, sempre que eu via alguma menina sofrendo algum tipo de bullying, nunca era, e isso eu me incluo, nunca era um homem que. Que bulinava. Não, não, nunca era um homem que, tipo, partia pra defender, sabe? Era Hum. sempre alguma amiga ou alguma desconhecida, sabe? Uhum. Sempre existiu dentro da minha bolha, essa questão da sororidade entre mulheres. Uhum. Mas, tipo, daí e a gente romantiza, como o Tots falou, essa questão do homem cavalheiro Uhum. e do homem protetor. E quando eu paro pra pensar nas minhas experiências de infância, cara, ninguém tinha cara, e principalmente quando era pra confrontar outro homem, sabe? Uhum. Tipo, fazia parte da plateia que não reagia, basicamente, né? Só assistia. Mas ali o fato da personagem ser negra, que era um fato que a minha namorada tinha me contado, que foi uma das únicas amigas negras que ela teve na escola, né? Tipo, uma das poucas que estudou Uhum. também na escola dela. E só que fazendo um contraponto com a realidade, as situações de racismo que ela passou, ela respondia mesmo. Ela desceu o cacete na galera. Mas aqui eu quis, pra fim de desenvolvimento da personagem, tratar como se fosse a primeira vez, por assim dizer. E a forma que, tipo. Aquela questão de, tipo, num primeiro momento da história, você tem o personagem meio que desarmado, né? O Luciano Uhum. desarmado e sem saber pra onde fugir. E aí, no segundo momento, você vê ao que ele tem que recorrer pra se sentir certo, né? Se sentir Sim. em vantagem. E o quão escroto uma pessoa consegue ser só pra ganhar um argumento, por mais errado que ela esteja, né? Como é o caso de um bully, né? Não é nem ganhar um argumento, é só sair por cima, É né? só calar a oposição, né? É isso. É só oprimir mesmo, né? na cabeça dele, ele tem que ganhar sempre, né? A discussão ou qualquer Exatamente. coisa, né? Uhum, Sim. uhum, É bem interessante o que se reflete nessa história de a menina falou pela primeira vez pra ele e ele calou a boca. É muito uhum, comum isso, de fato, um bully que não tem oposição, assim, né, cara? Que fica uhum, sem reação quando alguém reage. Porque exato. a intimidação é aquela história do cachorro que ladra não morde, né, cara? Basicamente, Uhum, é muito disso. É muito uhum, fachada, uhum. né? Mas ali do que tu tinha falado no começo da influência da Natália, eu sinto que foi mais ali no trecho final, principalmente. Quando tá só elas duas na secretaria esperando a vez delas contarem a história Ah, delas. pois eu tinha Eu sinto que é mais eu forte. achei desde o começo, Uhum. assim, depois quando cheguei Desde o começo, é. sim, Achou logo o quê no desde o começo? que tinha Uhum, influência dos textos da Natália, que a Ah, gente leu tá. no último Clube do Conto. Uhum. uhum. Eu fico esquecendo sobre o nome dela, é Natália Borges Polesco. Uhum. E mas foi porque eu Clássicos. achei que ia meio pro lado do romance. Então logo ali quando ela fala Uhum. do olho da menina e tal, foi ali Uhum. me fez pensar. E depois o final realmente também Uhum. lembra um pouco o estilo. Delas duas esperando, E né? também Uhum. porque também tem o piada de bosta e tal, tipo, também é o mesmo tipo de cenário, assim, né? Sum! É, mas é isso aí. Esse eu acho que foi de longe assim, dos últimos meses, um dos contos que eu mais gostei de escrever, fiquei mais satisfeito com o resultado. E me fez pensar bastante sobre essas histórias que a gente meio que rouba, né? E também essas Sim. histórias que quando a gente pensa nelas, elas meio que já vêm formadas na cabeça, né? Os pontos dela que foi o caso desse, né? Tirando um Uhum. detalhezinho que eu ia fazer um final diferente, né? Mas como flui na hora de escrever, como, tipo, apesar de ter sido uma história que ficou mais longa do que eu imaginava, eu consegui escrever sem qualquer contratempo, sabe? Sem qualquer problema de, tipo, o que que eu vou enfiar aqui agora?
Mas tu acha que isso foi porque ela já existia? Tipo, já era uma história real que já tinha começo, meio e fim? É que, tipo, a única parte real era a relação entre as duas personagens, né? No caso, a relação real entre as duas amigas os fatores mais reais dessa história é, tipo, no caso da Luana defender a Maria quando sofreu algum tipo de bullying e da Maria ajudar a Luana na escola, sabe? Tipo, ajudar com trabalhos, atividades, que até não foi algo que ficou tanto em evidência, é mais uma passagem que ela fala isso, né? Mas, tipo, a sequência de eventos, né? A apresentação do bullying, o confronto, a amizade e daí o segundo confronto e as consequências meio que eu fui pensando que era a melhor maneira de retratar essa história, essa relação real, né? Uhum. Mas eu acho que ajuda. Ajuda, sim. Principalmente quando você pode consultar a fonte da história. Sim. É, Vamos então continuando as melhorias. vamos, continuando as melhorias. Melhorias. Então, é grave, doutora? O homem perguntou, impaciente, sentado com as pernas tremendo e tamborilando os dedos nos joelhos. A doutora baixou os óculos e olhou-o nos olhos. É grave sim, mas a cura. O homem arregalou os olhos e engoliu em seco. Então, o que eu tenho? Você não tem nada. Se trata do que você é. Ele pigarreou. Tentou ajeitar-se no assento, mas posição alguma proporcionaria o conforto que buscava. E o que eu sou? O que eu sou? Você é um escroto, Antônio. Antônio ficou calado. Foi como se a palavra tivesse soado muda e ele ainda guardasse o veredito, até perceber que ela nada mais tinha a dizer. Como é? Um escroto, um babaca completo. Ele esboçou um meio sorriso torto e desconcertado. Isso é uma piada? Pareço estar rindo, Antônio. Isso não poderia ser verdade. Mas como... O que é que... Eu vou rever os fatos com você, Antônio. Você foi encaminhado até aqui a pedido de alguns familiares por ter se exaltado em um jantar de família, aniversário de sua tia-avó. Os envolvidos disseram que você se recusava a vir e só cedeu depois de ser ameaçado de processo pelos lesados. Lesados? Isso já é exagero. Essa reação bate com seu diagnóstico. Não, veja bem. Eu pedi esses exames justamente porque sabia que não poderia estar no meu estado normal para falar aquelas coisas. Devo ter algum problema neurológico. Não há nada de anormal nos seus exames, além do colesterol um pouco acima do esperado. Mas eu bebi aquela noite, deveria estar podre de bêbado. E estava. O depoimento de seus familiares comprova isso. Mas estar alcoolizado não faz de você menos escroto, Antônio. Ironicamente, é um tapete vermelho para você provar se é. Antônio a olhava, incrédulo, tentando digerir o que ouvira, mas sentia no fundo do estômago o começo de uma azia. Os envolvidos concordaram em não processar você por danos morais, entre outros, se você fizer o acompanhamento e tratamento que eu vou passar. Estamos entendidos? Eu... O que eu preciso fazer? Ser um ser humano decente, Antônio. É o primeiro passo. Um mês se passou, mas em verdade se parecia mais com uma eternidade, especialmente em plena pandemia. Antônio chegava novamente ao consultório, dessa vez visivelmente menos nervoso e já preparado por ter tomado um antiácido, pois nunca se sabe. Bom dia, doutora. Bom dia, Antônio. Sente-se, por favor. Se importa se eu me deitar? Sempre quis me sentir em um divã. Como preferir. O sofá era grande e bastante macio. Por onde começo? Me conte sobre essa semana. Soube que teve um almoço em família. Ah, sim, claro. Bem, não consegui exatamente pedir desculpas para Flavinha. Chamei ela para conversar, mas me deu um nó na garganta. Parecia que eu não conseguia falar. E por que não? Doutora, eu não consigo achar normal ver duas mulheres se pegando. Isso é muito bom, Antônio. É mesmo? Sim. Você não precisa achar normal. Você também não precisa achar anormal. Para dizer a verdade, você não precisa e nem deve achar nada, Antônio. Por que não? Você é uma mulher? Antônio riu. Responda a pergunta, disse ela em tom inalterado. Não, sou homem. Se você não é uma mulher, a sua opinião sobre o que duas mulheres fazem ou deixam de fazer entre elas é irrelevante. E mesmo que você fosse, de fato, uma mulher, Antônio, e tivesse uma opinião, também seria irrelevante a não ser que você fosse uma das envolvidas. Entendido? Além do mais, pelo que me foi repassado, as duas estavam apenas conversando, sussurrando no ouvido. Não houve nada sem pudor. É que eu descobri que elas estão namorando, e daí eu pensei, melhor isso para a próxima consulta.
Me conte sobre o Miguel. Ah, doutora, o meu primo convida a gente dessa laia para um almoço de família. Eu não... Achei que havíamos tido progresso na última sessão quanto a isso. Desculpe, doutora, desculpe. Tivemos sim. Um passo de cada vez, Antônio. Comece de novo. Pra mim, assim, sempre que um personagem começa, não, mas veja bem, assim, é um diálogo de ouro, sabe? Eu adoro esse tipo de construção. O tipo de justificativa esfarrapada. Não, Não, mas veja você bem. tem que considerar as circunstâncias, sabe? Tipo, veja bem. Eu acho engraçado porque um antigo chefe meu costumava argumentar sempre usando isso. Sempre que eu vejo um diálogo desse, lembro disso. E era sempre nesse mesmo estilo de argumentação. Não, mas veja bem. Você tem que ver que é assim as coisas, certo? Mas acho que você foi dos três o que mais puxou pro diálogo, né? Eu quis Na fazer questão de muito sobre desenvolvimento. diálogo, esse texto. Ah, Como vocês tinham deixado até anotado nos comentários, de fato é para ser algo bem caricato, assim, né? Ter a doutora como um personagem pouco ortodoxo, para falar o mínimo, foi bem intencional, claro. E é para ser realmente mais assim uma caricatura de como tratar alguém com qualquer tipo de preconceito, sabe? Porque às vezes a pessoa tenta justificar o preconceito dela, e eu quis fazer um personagem bem seco que racionalizava isso, sabe? Tá, mas por que você tá tendo essa opinião se não tem absolutamente nada a ver com você, por exemplo? Sabe? E eu mudei um pouquinho a ideia que eu ia fazer no texto, eu ia mostrar um trecho com a doutora enumerando, né, o que foi que ele tinha feito e tal, mas achei melhor explanar um pouquinho só entre o diálogo dele se retratando, bem assim dizer, né. Ia ter mais um ou dois incidentes que seriam mencionados, mas eu deixei só esse da Flavinha, que eu não acho que eu não falei nem qual que é o parentesco deles, mas também não importa. E o último, eu quis deixar implícito que poderia ser alguém que sofreu racismo, no caso, né? Sim. Por chamar o cara de gente dessa laia e tal. Tanto racismo quanto classe social, deu a entender, Sim, né? claro. Que tá muitas vezes bem associado, né? Também. Eu Mas até tinha uma ideia que era puxar um pouco pro lado político, em questão de polaridade partidária, sabe? Mas falei, não precisa disso pra esse texto. Certo. Eu sei que o Tots tem alguns comentários sobre sua psicóloga não ortodoxa aí. Eu pergunto se é uma psicóloga, porque eu fiquei em dúvida. No começo parece uma médica, depois ele tem um divã, então. Sim, e ela sim, não sim. age. O que ela é? Entendi. E não age de Sim. todo como uma psicóloga, ou sei lá, ou como uma psicóloga ruim, talvez, né? Porque ela é muito. Ela é muito incisiva e certa, e tipo, você tem que ser assim, você tem que fazer isso. Ela parece mais uma. Professora, sei lá, quase, né, cara? Alguém muito autoritária, maluca. Sim. Então, a ideia é justamente não revelar exatamente o que ela é por... Eu falei antes, da verdade, na personagem, mas eu quis dizer do texto todo, que seria assim, mais algo mais caricato. Então, eu diria que a posição dela como profissional, vamos dizer assim, não tem algo necessariamente definido, mas ela faz um papel que quer só, na verdade, evidenciar para ele que ele foi um escroto, assim, que a atitude dele precisa de correção, sabe? E claro que ela tá tomando tá fazendo uso de meios bem radicais e tendo uma posição bem incisiva, como disse o Tots, mas é bem intencional isso. É bem intencional. É para fazer o Antônio se sentir desconfortável, sabe? O que pra mim fica bem evidente no quesito caricatura é porque ele é porque eu acho, tipo, todo o motivo dele estar ali é meio exagerado e meio irreal, no sentido de, tipo, iam te processar pelo que você fez. Daí eu fiquei imaginando, porra, mas
era um almoço em família. O que esse cara fez? Ah, tá. Na verdade, quis deixar pronto, implícito né? que... Sim, beleza, tinha a família e tal. O almoço, na verdade, foi o segundo evento, né? Aconteceu tudo isso num jantar, né? Que era um aniversário da família. Isso. Mas tinha, assim, convidados que é tipo, sei lá, amigo, namorado de alguém e tal. Então tinha pessoas que não são familiares, mas estão no círculo, sabe? Isso é algo que eu podia deixar um pouquinho mais claro, na verdade. É que eu achei meio extremo, né? Você só Sim. veio aqui depois de ser pressionado, né? Uhum. Pra mim, agora, já que a gente já mencionou a Natália Borges nesse episódio, o que eu acho curioso é que essa atitude da psicóloga, claro, que aqui ela é assim o tempo inteiro com ele, né? Bem franca e bem pouco Direta, pouco pra nada ortodoxa, né? Tem uma cena no livro do Controle que a personagem tá no psicólogo, só que daí, tipo, é só uma fala, e, tipo, ele meio que solta no momento, você não faz nada da vida, e aí ela fala, daí ficou em silêncio no consultório esperando que ele, tipo, fosse falar alguma coisa e ele não falou nada, e daí, tipo, o psicólogo ficou desconcertado de ter falado isso na cara dura e foi tentando... Justamente o oposto, então, né? Foi tentando contornar a situação porque, tipo, ele viu que ele foi franco demais com a garota, né? E como aquilo deixou ela desconcertada. E nesse caso, eu até achei que o Antônio levou numa boa. Eu esperava algo mais assim, tipo, se foda, você não precisa receber ordem de uma mulher mesmo e vou embora. E aí, tipo, um mês depois ele volta o cão arrependido, com o rabo entre as pernas, e daí ele vem e fala, não, realmente, eu tive revendo minhas atitudes, minha família não fica mais comigo, não sei o quê. Eu achei que ia ser mais pra esse lado. Não que eu não tenha gostado do jeito que foi, né? Sim. Achei até Afinal, não foi pra ser assim uma coisa mais realista. Foi realmente pra ser bem caricato, assim, né? Pra mim pareceu quase um sonho tudo, assim, porque Uhum. ela tinha conhecimentos que não fazia muito sentido ela ter, né? Tipo, ela sabia de tudo que tinha acontecido. Sim, nos lugares exatamente. que ele tava. Isso foi algo que eu quis fazer, justamente pra mostrar que não era algo assim, retrato de realidade, sabe? Tipo, nossa, tipo, o boletim policial disse que, não sei o que, por que uma psicóloga teria isso, sabe? Pois então, foi pra mim isso faz parecer que é um sonho, porque daí ele tá... Ele faz as merdas e o inconsciente dele, de alguma forma, tá tentando dizer pra ele, né? Interpretação bem válida. Poderia muito bem ser um sonho. E eu acho que o que deixa isso mais evidente é que ele começa de novo ali no final, de tipo, opa, falou merda aí, volta a fita. E daí, na verdade, mas o comece de novo foi só pra ele recomeçar a falar daquele ponto da história, por exemplo. Não, mas exato, sabe? Tipo, falou merda, então retrata aí e vamos continuar dali em diante, sabe? Tipo, como se ele... É como se ele estivesse passando por um tipo de lavagem cerebral, quase, sabe? Tipo, pra se livrar daquilo que ele era, né? Um cara preconceituoso, machista, homofóbico também. Eu até acho bem verídico como ele fala ali, né? Não é normal duas mulheres se pegando, não sei o quê. Gosto da linha de raciocínio que a doutora usa ali, né? Pedindo, você é uma mulher. Não acho que seria a única linha de raciocínio. Claro. Ou a mais direta, mas eu gosto de como ela deixa claro, expõe. tipo, você não tem que, tua opinião não importa. E mesmo que você fosse, só se tipo, você não tá sendo prejudicado nisso, né? Que no fim das contas vale pra basicamente qualquer coisa da vida, né? E tratando mais da questão do inconsciente, é muito interessante como ela pega realmente o gancho de tipo, cara, você surtou porque viu elas cochichando na orelha uma da outra, saca? Tipo, elas não estavam fazendo nada na tua frente, elas literalmente estavam cochichando algo na orelha uma da outra. Isso é algo que eu, de fato, coloquei depois, porque... Beleza, ele relata, eu não acho normal duas mulheres se pegando. Porque, beleza, se for no local público, qualquer pessoa se pegando, assim, sem pudor nenhum, de fato, não é necessário, né? Gente, você passa em público também. Mas daí, eu coloquei isso pra mostrar que, de fato, não tinha acontecido nada e tinha sido mais paranoia e... Não paranoia, né? Mas ele levou o negócio simplesmente por pensar adiante do que estava realmente acontecendo, sabe? Eu achei bem... os diálogos são bem engraçados, né, quando você entra nesse nível de descrença mais elevado, assim, pra história mais caricato, né? Essa foi a tua primeira ideia com o prompt? Não tinha sido a primeira ideia. Eu realmente nem lembro qual que foi a primeira ideia, porque eu tinha ela bem crua.
Uhum. E falei, vou então cozinhar um pouquinho essa ideia e tal. Mas acabou sumindo da minha cabeça e depois veio essa de uma pessoa num Queimou a psicólogo ideia, que né? fosse, né? Que eu fui. Queimou. Daí veio essa ideia de como seria uma pessoa um profissional que seria meio que assim, um psicólogo. Daí eu pensei, como é que eu posso exagerar um pouquinho isso pra ficar mais engraçado? Porque eu quis puxar um pouco mais pra comédia também. Eu quis pensar, essa parte do diagnóstico foi algo que me pegou bem, que eu gostei muito de fazer, que foi tipo, mas o que eu tenho, o que eu tenho? Você não tem, assim, de doença você não tem nada, você só é um escroto, sabe? Uhum. E daí eu comecei a trabalhar em cima dessa ideia. E tem algum quê de real nessa história? Tanto, tipo, principalmente por parte do ocorrido. Da Não, assim, gente deu do amor. ocorrido, não. Uhum. Mas, assim, a frase, eu não consigo achar duas mulheres se pegando normal, foi, tipo, eu já ouvi algo parecido, bem Uhum. parecido. Então, eu baseei nisso aí. Certo. Eu queria só deixar um comentário de como todos foram no desenvolvimento para melhor, né? Havia possibilidade de desenvolvimento para pior também. Eu acho que pro pior seria mais difícil fazer uma história interessante. Não, cara, eu acho que é muito Sabe? normal, por exemplo, o arco de se tornar um vilão, por exemplo. O anti-herói. Anti-herói, é bem comum até. Não que não seja comum, mas eu quis dizer que eu acho difícil mostrar isso de forma, assim, boa e crível, sabe? Uhum. Porque é muito fácil você mostrar alguém sendo escroto, ou eu mais escroto, mas mostrar uma motivação por trás daquilo é algo que dá mais veracidade pro negócio, sabe? Eu acho que Sim. em fantasia isso daí é a coisa mais fácil de fazer. Dar desenvolvimento Inclusive, pro negativo. sim. É só falar a arma corrompeu ele e é isso aí. Ele pegou numa Não. espada Mas do não. Uma mago e foi amaldiçoada, né? corrompido. Não sei o quê. Mas é bem normal, sei lá, a pessoa vai fazer uma coisa com uma boa intenção, não dá certo e se frustra Isso. e daí fica puto, né? Vira amargurado, né? Sim. Exato. E é bom que isso, justamente esse argumento bate muito bem com a coach da semana, né? Sim, que já vamos chegar lá. O coach dessa semana, a facilitação, foi proposital para desenvolvimento de personagem também. Mas é isso aí pro desafio da semana, então, meus caros. Sim, senhores. Vamos ao desafio da semana seguinte, que é o meu. Daqui a 2 semanas, né? Porque a próxima semana é um ponto. Exatamente. Sempre bom reiterar. Então vamos lá. Desafio da semana seguinte. Seu personagem está sofrendo um bloqueio criativo. Pontos bônus: a atividade criativa que o personagem exerce não é uma atividade que você pratica ou praticou. Ou seja, não dá pra dizer que o cara não sabe o que escrever. Eis aí uma excelente oportunidade de autoinserção. Bom, mas senão depende, né? Não pode ser algo que você já praticou. Tá. Se você quiser ir pros pontos bônus, eles são Isso, descontos. isso. Mas essa que foi a pegada do pontos bônus. Não realizar a autoinserção. Ó, vamos trabalhar ficção e vamos trabalhar em áreas que não nos são Metaficção, né? É isso aí. Então, quem quiser participar desse desafio, pode enviar para o sindicato dos escritores@gmail.com, ou se quiser só enviar o seu comentário sobre os textos ou sobre qualquer coisa que a gente falou. Se quiser adicionar uma coisa à discussão, também pode mandar por e-mail ou entrar no nosso canal do Discord, que tem o link aí no post. Também pode mandar pelo Twitter e Instagram, @sindicato dos escritores, ou até pelo YouTube agora. Pode deixar um comentário ali no vídeo. Ou sempre pelo blog também, onde tem tudo, inclusive links pro YouTube, link pro Spotify, e é o sindicatosescritores.wordpress.com, onde a gente também coloca os links das coisas comentadas e os textos na íntegra, caso alguém queira ler novamente. E aproveitando que vocês chegaram até aqui, até o fim dos debates, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha, Não tem um ativa sininho o agora? sininho, ativa o Tem, sininho nossa para receber senhora. notificações das novidades. E se você está ouvindo isso no Spotify, abre o YouTube, procura Caralho. o vídeo. No Spotify dá É isso pra aí. seguir também. É isso aí. Bora, vamos Vamos então a- à citação da semana. Ouça, querida, disse Otávia certa vez. Não fique assim com essa mentalidade de donzela folhetinesca. Não separe com tanta precisão os heróis dos vilões. Cada qual de um lado, tudo muito bonitinho, como nas experiências de química.
Não há gente completamente boa, nem gente completamente má. Está tudo misturado e a separação é impossível. O mal está no próprio gênero humano. Ninguém presta. Às vezes a gente melhora, mas passa. Lígia Fagundes Telles em Ciranda de Pedra. E aqui, quando eu li essa citação e tava... na verdade, quando eu li o prompt, essa citação veio automático na mente. Muito boa. E aqui eu já aproveito para puxar o fora de tópico com o livro Ciranda de Pedra, o primeiro romance de Lígia Fagundes Telles. Tive comentando com os membros do candidato fora da gravação sobre esse livro, então eu trago aqui pro episódio também. É um romance que trata de uma personagem chamada Virgínia, que mora com a mãe separada, a mãe divorciada. Muito rapidamente entende-se que a mãe traiu o pai e agora está juntada com o amante, né? Que a personagem o tempo inteiro chama de tio, né? Ela nunca chama de padrasto ou pai, sempre por tio. Só que as condições do divórcio são bem atípicas, porque essa garota ela tem outras duas irmãs mais velhas que estão morando com o pai e frequentam um internato, estudam no internato, e é a que fica naquela separação de a vida com a mãe é uma merda, porque a mãe é doente, a mãe ela tem problemas psicológicos. E, bom, a protagonista, tipo, é uma criança, né? No começo da história. E como na casa do pai, o pai tem uma mansão e sempre que ela vai lá, ela ganha presentes e a vida na casa do pai é melhor. Mas ela fica dividida entre abandonar a mãe, porque ela é a única que vive com a mãe naquele estado. E apesar do ressentimento pelo divórcio, ela tem um amor pela mãe. E é muito interessante como a história é separada em dois momentos, né? Esse primeiro momento da infância e um segundo momento mais na juventude para a vida adulta. E como essa relação do divórcio, os temas que até o Tots tinha mencionado no conto da Caçada, que a gente leu num clube do conto, os temas da morte, da velhice, da doença são muito presentes. Mas nesse em particular, o amadurecimento, o desenvolvimento do personagem, que nessa citação, que é uma das irmãs dela que fala, a Otávia, chega e fala pra ela, né, que ela é muito donzelinha e ela acha que existe bem, existe mal, e como, na verdade, é tudo muito misturado, né, existem momentos na vida. E isso é uma temática bem recorrente no livro. Tem certas atitudes da personagem que você fica aflito e fica meio desconfortável, mas tudo fecha no final quando você para pra pensar que, no fim das contas, somos humanos e ninguém tá livre de erro ou de acerto o tempo inteiro, né? Sim. Então fica a minha indicação, assim, pra um primeiro romance, é um puta romance bom e tem uma linguagem bem acessível, assim. Achei que ia ser um pouco mais complexo como o da Caçada, mas não, ela escreve muito bem romance, destrincha muito bem os personagens. E é isso aí. Ciranda de Pedra, Lígia Fagundes Telles. Marcando presença mais uma vez no sindicato. Sim, pretendo ler em breve. E ele não é muito longo também, né? Para os ouvintes que não são muito, que gostam de literatura, mas não literatura muito longa, acho que ele chega próximo das 200 páginas, mas os capítulos dele são todos muito curtinhos e corre bem a narrativa. Gosto de livros curtos. Capítulos curtos também. E acho que tu vai perceber bastante quando tu for ler, Tots, assim como no conto do Cortázar, Os Venenos, a Lígia Fagundes Telles sabe muito bem descrever uma história na mente de uma criança. Como uma criança vê o mundo. E isso, assim, é uma das coisas que mais me impressionou. E como tem essa transição da infância pra juventude, né? Se calhar ela já Isso foi criança em algum momento. Né? Não, mas sim, isso sim, mas no sentido de como ela consegue Sim. adulta expressar bem como é ser uma criança, sabe? O que é algo que não é uma tarefa fácil, como a gente mesmo bem sabe. Sim, mas eu acho Ele não interessante. sabe nem escrever um adulto direito. É porque eu não sei, eu acho que normalmente o que acontece é que
o adulto sabe escrever uma criança na época que ele foi criança, Uhum. não depois. Eu É, acho que isso, é, aí que talvez. costuma morar o problema. E eu acho que normalmente, tipo, não, sei lá, não tenho certeza lá dos contos do Cortázar, mas eu acho, pelo que aparece, e pelo que eu li sobre as coisas que ele escreve, era se passam mais ou menos na infância dele também, né? Os Uhum. contos que ele é É, o criança, dos assim. venenos ele falou que ele viveu, né? Aquilo, É. então, Uhum. aquela cena. Aí fica mais fácil. Mas não menos desafiador. Então, vamos Beleza. ao segundo tópico. Tots quer fazer as honras de falar do futuro dos videogames. Futuro! Então, teve recentemente E3, estava todo mundo esperando que a Nintendo anunciasse o tal do Switch Pro. E a Nintendo fez aquilo que costuma fazer muito bem, que é decepcionar todo mundo e a princípio não anunciar nada e depois anunciar uma coisa não muito relevante. Nem próxima do que as pessoas queriam, inclusive. Fez É igual a horrível. Blizzard, então, cara, na BlizzCon de 2 anos atrás. É, tipo isso. Ou já são 3, acho. A pandemia confunde um pouco a passagem É. do tempo. E a Valve aproveitou essa deixa e, e anunciou o que já tinha nos rumores, que era o portátil da Steam, né? Que Uhum. os Puta rumores chamavam Steam Pal, mas o nome dele é Steam Deck. E não, Quase. 50% certo. e não é Game Boy, infelizmente. Né? Infelizmente. Poxa, olha a oportunidade perdida. Muito, Eu falei pro Tots, eu estive conversando com o Tots, Game Boy, Game Boy Light e Game Boy Advance. Tinha a linha completa. cara, ia Tinha a linha ser completa. genial. Mas basicamente é um PC, é como se fosse um Mini Switch. PC, né? É como se fosse um Uhum. Switch, só que é um mini PC, assim, o tamanho da tela é o mesmo do Switch Pro. Só que ele é muito mais poderoso, né? Eu tava vendo uns vídeos do Digital Foundry, que são, né, mestres em fazer essas análises de performance de componentes. E ele chega muito mais perto do Xbox Series S do que do Switch, em termos de poder, assim. Né? Uhum. Uhum. Então é bem poderoso, assim, para um portátil. E ele também tem, da mesma forma que o Switch, ele também tem um dock, se você quiser conectar com monitor, teclado, mouse. E ele também pode ser usado, ele tem Linux, você pode usar para qualquer coisa. Você pode, sei lá, instalar Office, instalar Uhum. whatever. Você pode formatar e instalar o Windows, se você quiser, e rodar tudo Uhum. ali no Windows. Então, É, e ele vai permitir que você use outras plataformas além da Steam também, né? é, Você vai poder instalar Epic Games, Uplay. Não sei porque você faria isso, mas você pode. eu não sei se essas plataformas funcionam no Linux. É, mas como você pode instalar o Windows, Sim, daí funcionaria, sim. né? Tipo, sem maiores estresse. A partir do momento que você É. instala o Windows, vale tudo. Tu lembra dizer se a tela é touch ou se ele tem os painéis touch? Eu não É lembro touch, a dos tela é painéis. touch A também. tela é touch? O que também é interessante que abre a possibilidade de jogos touchscreen no Steam. Exatamente. Jogos mobile também, que Mas vieram para PC, tem a versão mobile para esse é, portátil, né? mas o touchscreen é interessante até para jogos que são muito que usam muito mouse, assim, né, sei lá, o Civilization da vida, essas Uhum, coisas, uhum, ou Baldur's Gate, por exemplo, podem funcionar uhum. de forma interessante com o touch. Relativamente bem, né? É. E ele tem É, dois touchpads dos dois lados, isso. né, que você pode usar também como se fosse um mouse, se quiser. Uhum. Agora, se você mora no Brasil como eu e com o João, essa notícia aqui é só legalzinha. É só legal. É, Não, porque pra gente não significa absolutamente nada no futuro próximo. eu vi um post Fala aí, então. do pessoal Uhum. do Games Brasil, sei lá, um subreddit desse, perguntando qual que era a, a possibilidade de chegar no Brasil, né? E daí o pessoal começou a listar todos os hardwares que a Steam lançou e nenhum deles jamais foi pro Brasil. Nice. Nem o Então, controller lá, nem o nem o controle, controle nem o lá. controle. Ah, Inclusive eu perdi a oportunidade uma época de comprar esse controle, porque teve uma época que ele tava em promoção, tipo $5. E na época eu não consegui comprar porque a minha conta ainda era brasileira.
Eu já tava aqui, mas minha conta era brasileira, daí não deu pra comprar. Bah, cara, então acho que a gente vai estar contando com o nosso comprador internacional aí. Pois. Já, A além mula, né? do Switch Pro, tem o Steam Deck Mas no olha, carrinho acho que de nem compras. sei se vou querer mais o Switch Pro, se esse Então. Steam Deck. Ou o Twitch lá, acho que o Tots me mandou esse tweet, é que o Steam Deck roda mais jogos da Nintendo do que o próprio Nintendo Switch. Sim, com Então, certeza. sei não. Cara, eu eu tinha a ideia antes de vender o Switch e comprar um novo melhor, porque eu acho realmente o Switch Certo. fraco, assim, né? Porque pra muitos jogos não rodam bem. Mas fiquei tão decepcionado com o Pro, eu pensei, assim, em vez de usar esse dinheiro, eu compro o Steam Deck. Pelo menos é Uhum. mais Pelo menos versátil. vai usar pra alguma coisa, né? É, dá pra usar pra Media Center, dá pra usar pra um monte de coisa, né? É, assim, querendo ou não, a comodidade, você tem muitos jogos que a gente compra na Steam porque é mais barato na maioria dos casos até, tipo, comparado a você comprar na loja da Sony, da Xbox mesmo. E aí tem essa comodidade de você jogar, né, na tua cama, tranquilo, não tem que ligar o PC. Sim, ou até de jogar Tem. no sofá, porque se eu for conectar na minha No TV, sofá. conectar por Isso aí. Bluetooth um controle, eu consigo jogar. É claro que provavelmente o poder dele, quando ligado numa TV, Seja menor, vai né? ser reduzido, tem que ser jogo, sei lá, ou vai rodar pior, ou tem que ser um jogo mais simples, né? Porque ele é só 720p a tela dele. Mas Uhum. ainda assim. Ainda assim, é o futuro dos videogames. Vindo da Valve. É, e outra coisa que eu acho que vai ter muito. Já tinha, na verdade, várias empresas fazendo. Não sei se vocês acompanham muito esses. Mas tinha saído Não. tipo uma. Não, uma ou duas E3 atrás, tinha uma versão da E 13. E3. A Alienware tinha feito um desses. Uhum. E tem uma outra empresa chinesa também, que é um que se chama Aya, alguma coisa. Só que os dois, tipo, tinham problemas eram muito caros. Era tipo Sim. $1.000, acho que era tipo isso, $900.000. E esse Steam Deck tá, tipo, começa em $400. Então É, é um uma, PS5. é um preço, bem, bem abaixo. Um PS5 com mais jogos. É, isso é muito atrativo, né? Ter tudo que você já tem na Steam, de repente tá ali. Né? Enfim, Então, é isso para o futuro dos videogames e para este episódio do Sindicato. Puxa aí, Tots. é isso aí. Então, lembrando que nós temos agora o canal no YouTube. Então, quem quiser ir lá subscrever no canal e dar o joinha no vídeo, sinta-se à vontade. Sinta-se convidado também. Convidado. E espalhe também para os amigos. E pros inimigos. Para os inimigos, para todo mundo. Lembrando também que tem o nosso Discord, tem o link aí no post também para quem quiser entrar a conversar. E nossas redes sociais, Twitter, Instagram, @Sindicato dos Escritores. E tudo, absolutamente tudo, lá no sindicatodosescritores.wordpress.com. E é O isso. Steam Deck do nosso Isso, podcast. Steam Deck. Ai, socorro. Então é isso aí. Nos vemos na próxima semana com mais um Clube do Conto. E até lá. Até, Até. pessoal.